plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar ou permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024, houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo da Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condena o reclamante ao pagamento de honorários de advogado que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita à hora concedida. Então esse é meu voto. Faço então uma evolução da minha compreensão e ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, doutora Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência e na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Olá, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, desde já agradeço a você, meu amigo aposentado. Nós estamos aqui falando mais uma vez sobre esse tema 1102, que é a revisão da vida toda. Você que já conhece, que nós falamos aqui sobre esse direito seu, um direito já conquistado por muitos, nem gosto que a gente fique falando aqui sobre a revisão da vida toda, mas nós temos que trazer informação até você. E uma das notícias importantes, você tem que ter assistido aí os vídeos, parte do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, olha, ele que foi nomeado pelo presidente Lula
ele fez ali, né, está lá, né, no site lá do STF, se você quiser ver, né, nós trazemos aqui uma informação rápida, porque a gente não vai tomar o seu tempo, porque hoje o tempo está, né, o tempo está corrido, precioso para todo mundo. Não importa se você é aposentado, é trabalhador, o tempo está correndo demais. Nós fazemos uma coisa e às vezes não terminamos. Os dias, as horas estão passando muito rápido, né? A lei de Deus se cumprindo. Então nós sabemos que teu tempo é precioso. Mas está lá, o ministro Cristiano Zanin, né, que foi eleito, né, foi nomeado pelo presidente Lula, ele falou, né, sobre a revisão da vida toda e ele deu entendimento, né, que há uma mudança, né? Ele praticamente ali, ele deixa esclarecer da opinião do seu voto, né? Até mesmo ele que já tinha se dado, né, contra, né, a revisão da vida toda, e parece que ele agora ele entra para dar um voto a favor. É uma esperança, né, até mesmo para os aposentados que estão, né, com processo na justiça aguardando essa decisão, que é muito importante. Nós sabemos agora que os nossos amigos, muitos amigos aposentados, com aqueles descontos indevidos, né, eu já falei em um dos meus vídeos lá atrás sobre esse desconto, porque muitos chegavam para mim e me perguntavam, né, amigos me ligavam querendo saber que desconto é esse que estava tendo. Simplesmente eu direcionava eles para ligar para a Previdência Social, e alguns que ligaram, né, que foram até a agência da Previdência Social, conseguiram resolver a sua situação, né? Outros que não foram, continuaram, permaneceram tendo seus descontos indevidos, que você viu que chegou agora aonde chegou. Isso foi falado aí, eu falei sobre esse desconto. Pessoas estavam vindo me perguntar, né, amigas, estavam vindo me perguntar sobre esse desconto. Como eu desconhecia desse desconto, eu direcionei eles para a Previdência Social para que eles buscassem uma informação esclarecedora lá. Mas eu falei aqui sobre o que estava havendo. Então, agora nós tivemos a notícia, né, do que aconteceu, né, desse rombo milionário, né, que são mais de 6 bilhões, é isso mesmo? Eu estou vendo aqui, tentando ver aqui, 6 bilhões, né? Então, de pessoas que estão precisando, pessoas que realmente estão necessitando, né? Então você vê que não é pouco dinheiro, né? Quando se fala, né, um desconto um pouquinho de outro, você vê a quantidade que chegou a esse rombo aí, né, na Previdência Social. E não é possível que ninguém sabia dessa situação, né? Que sabia, né? Agora vamos guardar, né, os fatos, né, ser analisados, verificados, para chegar a uma conclusão. Mas o importante é que os aposentados vão ter esse dinheiro, né, retornado à sua conta. Se você teve essa situação, você que acompanha, você que é aposentado, ou você que é filho, aconteceu, deixa nos comentários aí para a gente se está tendo desconto, né, e o que você está resolvendo aí, porque vai ser, né, vai ter que ser devolvido esse dinheiro, né? Não vamos aguardar mais tempo essa situação. Mas voltando aqui sobre a revisão da vida toda, nós é um assunto que nós trazemos aqui, porque nós não podemos parar, né, de falar sobre um fato do trabalhador, né? Nós trabalhamos, as pessoas trabalharam, e antes de 94 fizeram altas contribuições e hoje estão aguardando. Você que entrou com o processo na justiça está aguardando. Só que nós sabemos, quando eu coloco um vídeo aqui falando, né, tem vídeo meu rodando lá da votação, você vê o que é o entendimento de um ministro e de um outro ministro com decisão lá no julgamento das ADIs, falando sobre a revisão da vida toda. Meu amigo, a gente tem que aguardar decisões, né? Temos que respeitar decisões, como eu já falei. Mas você tem o direito, né? O direito de não concordar. Você tem o direito de reivindicar, de cobrar, uma vez que até o seu advogado falou para você que você tinha direito.
Se o advogado falou que você tinha direito, você tem direito. Agora, mesmo a gente sabendo no processo, porque quando a gente vai colocar um processo na mão do advogado, ele fala assim, a causa ganha, mesmo sem, não entrou nem com a ação, ele já disse que estava ganho. Mas isso não depende do advogado, depende de quem? Não depende de você, depende de quem? Lá do julgamento, do que eles vão entender, no teor lá deles, lá, né? Seja um processo trabalhista, seja um processo previdenciário, processo da revisão da vida toda, vai depender, né? Claro que nós temos que ter fé, temos que acreditar em primeiro lugar em Deus, mas nós temos fé, mas vai depender do que eles vão achar, do que ele vai decidir, né? Talvez você, né, que a maioria, né, dos seguidores aqui já estão aposentados, eu sei que tem pessoas que ainda estão trabalhando, obrigado pela sua companhia, mas os aposentados exclusivamente, eles já devem ter passado por um processo trabalhista que ele tinha direito e chegou na hora, o que aconteceu? O juiz entendeu lá que estava errado alguma coisa, que não estava errado, e transitou, e deu a sentença, transitou em julgado logo a seguir, para que não houvesse condição do advogado nem recorrer daquela ação, e coitado do cliente, né, que ficou a ver navio. Talvez isso tenha acontecido com você. Então, quando o advogado pega um processo do cliente, a gente diz, a causa ganha, nós vamos ganhar, né, vamos arrebentar, né, como se fosse, né, igual a gente joga na loteria, vai ganhar, não sabe, muitas das vezes perde, a maioria, né, das vezes. Então, quer dizer, mas não, muitos têm fé, né, de acreditar. Então, nós temos que acreditar que esse processo ainda não terminou, né? Nós estamos ainda aguardando, né, a decisão do que vai acontecer. Mas é um feriado atrás do outro e como fica? Eu já até falei sobre os feriados, né, que atrapalham os processos jurídicos, vai cada vez acumulando mais. Por quê? Vai acumulando. É um feriado atrás do outro, é recesso, né? É dia disso, é dia daquilo, e, meu amigo, no final, você vê, nós saímos de um feriado, já vamos entrar em outro feriado, então você sabe que a justiça são milhares de processos, milhares de coisas para ele resolver, e no final, quem sofre é quem? É o aposentado, somos nós que sofremos com as injustiças que acontecem, porque, meu amigo, é brincadeira, né? Decisões e decisões que nós temos que aguardar. Agora eu conto com você, com o seu like, a sua participação, o seu comentário, né? É muito importante aqui para o canal, porque nós queremos trazer mais informações para você, meu amigo aposentado, você talvez que é filho, é filha que cuida, né, do seu pai, da sua mãe, resolve as suas coisas, vai o meu abraço, né? Você que é cuidador, é cuidadora, vai o meu abraço especial para você e agradeço a sua companhia, a sua participação. Fique junto com a gente, não deixe de se inscrever no canal, né? Deixar o seu joinha, isso ajuda muito, né? Eu agradeço a todos vocês, que fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos. Eu volto trazendo mais informações para você. Vamos aguardar as decisões, dá tempo, né? Nós estamos aí lutando para ter boas informações para você. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.